Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série, esse é o nosso segundo vídeo sobre o tema Teologia e a Supremacia das Escrituras. E nós já já falamos um pouquinho, algumas características da Palavra de Deus, da Bíblia, que fazem com que ela se torne tão especial para a humanidade, para os cristãos, dentro da história da civilização humana. Nós não podemos negar que a Bíblia é um livro por excelência. E nós pontuamos algumas coisas, vou relembrá-los agora, do porquê que a palavra de Deus ela é suprema, tanto dentro da teologia quanto a todos os seres humanos que realmente levam a sério as coisas humanas, as coisas de Deus, as coisas acerca da espiritualidade cristã. Preste atenção, continue conosco. Primeiro, nós vimos que a Bíblia é a carta magna de toda a verdadeira liberdade. Segundo, no vídeo anterior, nós vimos que a Bíblia é a verdadeira precursora da civilização. Terceiro, nós vimos que a Bíblia é a moderadora das instituições e dos governos. Quarto, nós vimos que a Bíblia é a formadora das leis, formadora da maioria das leis que nós temos hoje no mundo ocidental. Quinto, nós vimos que a Bíblia é o segredo do progresso nacional. Ou seja, se queremos que uma nação cresça, floresça, prospere, ela deve ter como cerne, como axioma moral, ético, a palavra de Deus, porque a Bíblia é o segredo do progresso natural. Sexto, a Bíblia é o guia da história. Boa parte da história humana se encontra na palavra de Deus, e os fatos, a arqueologia, a história revela que a palavra de Deus é a verdade de Deus. Sétimo, a Bíblia é o ornamento e a fonte essencial da literatura. Oitavo, a Bíblia, como diferente de que muitas pessoas pensam, a Bíblia é amiga da ciência. E nono, nós vimos que a Bíblia é a inspiradora dos filósofos. E nós vamos continuar falando um pouquinho mais, algumas características que tornam a Bíblia esse livro por excelência, esse livro tão especial. Lembrando que o nome Bíblia vem da palavra biblos, que significa livro dos livros ou o livro, tá bom? É isso que significa, é o conceito da palavra, a etimologia, o significado da palavra Bíblia significa livro dos livros ou o grande livro, o livro, ok? Outra característica da palavra de Deus que a torna tão especial é que na Bíblia se encontra o compêndio da ética, ou seja, é um resumo de maneira clara, objetiva, dos principais princípios éticos que regem os seres humanos, a sociedade civil organizada. Ou seja, através da palavra de Deus nós podemos aprender grandes princípios, nós podemos extrair os grandes valores éticos e morais que regem as principais profissões do mundo, que regem a sociedade, que regem os governos. Sem dúvida nenhuma, esses princípios são encontrados na palavra de Deus, porque a Bíblia é o compêndio, o resumo, é onde convergem as principais linhas éticas que perpetuam e que sinalizam e que também tem como referência, fundamento do pensamento judaico-cristão e do pensamento ocidental. Outra coisa, característica muito importante, é que a Bíblia é a luz da inteligência. Se verdadeiramente queremos ser inteligentes, e a Bíblia diz lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se realmente queremos ser iluminados, como diz esse ponto, a luz da inteligência, queremos ter uma inteligência iluminada, se realmente queremos ser sábios do ponto de vista de Deus, lembrando que sempre sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. A verdadeira sabedoria é enxergar o mundo, é ter uma cosmovisão bíblica, uma visão de mundo cristã, bíblica, inteligente, inteligível, sábia de verdade. Lembrando sempre que a sabedoria de Deus é superior e muito maior, sem limite, infinita, comparado com a sabedoria desse mundo. A sabedoria desse mundo exalta o homem. A sabedoria de Deus glorifica o próprio Deus e eleva o homem a um novo patamar de inteligência, de graça, de coisas, de conhecimento tanto teórico quanto conhecimento concreto, que
que se pode aplicar no chão da vida, porque a palavra de Deus é a luz da inteligência. Se você quer ser sábio de verdade, se você quer ser inteligente, se destacar nas diversas áreas da vida, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a luz da inteligência. O seguinte ponto que nós queremos abordar é que a Bíblia é a resposta aos desejos mais íntimos do coração humano. Você sabe que o coração humano, ele tem várias indagações, vários anseios, vários afetos, vários desejos. E lá dentro da alma humana existe um lugar todo especial, que só Deus pode preencher, através do Espírito Santo. E dentro desses anseios mais profundos do ser humano, a Bíblia é a única capaz de saciar, de trazer uma resposta aos desejos mais íntimos do coração humano, aquilo que está lá dentro, a parte mais intrínseca, mais profunda da alma humana, os calabouços mais profundos da alma humana, do coração humano, mais íntimos, os desejos mais profundos. Só tem um livro que é capaz de saciar esse desejo, de matar a fome do ser humano, de saciar a sede do ser humano. E a Bíblia é essa. A Bíblia é a resposta aos desejos mais íntimos do coração humano. Terceiro princípio que nós queremos aprender, ou destaque, que revela que a palavra de Deus é excelente, é importante, é um livro dos livros, é diferenciada, é que a Bíblia é a alma de toda a vida cordial e religiosa. Ou seja, se queremos viver a verdadeira religião, o religare, se o ser humano realmente quer se religar ao Criador, a criação se religar ao Criador, e além disso, perpetuar relacionamentos sadios, uma vida cordial, uma vida harmoniosa com os demais seres humanos, além de ter uma vida harmoniosa com Deus, é isso que significa paz. A palavra paz significa relacionamento harmonioso entre a criatura e o Criador. Então a alma de toda vida cordial e religiosa nós podemos encontrar na palavra de Deus. Se queremos dicas de relacionamento, se queremos princípios para lidarmos com os nossos filhos, para sabermos como lidar com os nossos amigos, colegas de trabalho, com o nosso cônjuge, com os demais seres humanos, e principalmente em como nos relacionarmos com Deus, até porque os nossos afetos, os nossos relacionamentos, nada mais são do que um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Você pode ver, quando você está bem com Deus, você está pujante, crescendo, florescendo no conhecimento, na graça, na intimidade, na harmonia com o Senhor, os teus relacionamentos fluem. Porque o nosso relacionamento com Deus é aquilo que permeia os nossos relacionamentos humanos, é aquilo que lubrifica. O Espírito Santo é aquele que lubrifica, que nos ajuda a termos relacionamentos com fluidez, dentro de uma vida abençoada com Deus e com as pessoas, porque a Bíblia é a alma de toda vida cordial e religiosa. A verdadeira religião, e só aparece 2 vezes na Bíblia a palavra religião, o verdadeiro religare entre a criação e o Criador se encontra apenas na palavra de Deus. Até porque esse religare só é possível com o centro das Escrituras, com a pessoa central que revela as Escrituras, a palavra de Deus, que é Jesus de Nazaré. É Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Continuando, a Bíblia também é a luz que resplandece nas trevas. Ou seja, se existe uma luz que brilha sobre as trevas espirituais humanas, trevas morais, trevas espirituais, trevas no sentido de ignorância, e luz no sentido de entendimento, de compreensão, de habilidade, de ciência, de conhecimento, é a palavra de Deus. É ela quem traz luz à nossa vida, é ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque a palavra de Deus é luz que resplandece nas trevas. Quanto mais da palavra de Deus, das Escrituras, nós tivermos no nosso coração, quanto mais a palavra de Deus habitar ricamente dentro de nós, as trevas espirituais, as trevas morais, aquilo que está oculto, aquilo que está sujo, aquilo que foi jogado para debaixo do tapete, vem à tona, vem à luz. Deus usa a palavra como uma espécie de espelho que nos revela quem verdadeiramente nós somos e qual é a solução
para o problema da pecaminosidade humana, para o problema do pecado humano, que é o arrependimento, a confissão, o abandono, a renúncia e uma vida verdadeiramente no Espírito, na graça de Deus, no poder de Deus, perdoando, sendo perdoado e restaurando tudo aquilo que foi roto, destruído, quebrado entre Deus e os homens. Porque a Bíblia é a luz que resplandece nas trevas. Saia das trevas, venha para a luz, conheça Jesus, leia a palavra de Deus para ter uma vida iluminada em nome de Jesus. Outra característica da Bíblia é que a Bíblia é a inimiga da opressão. Se existe um livro que revela o quão o homem é perigoso longe de Deus, o quão o homem longe de Deus pode se tornar injusto, opressivo, tirânico, arbitrário, pode se transformar numa besta voraz, é a palavra de Deus. E é interessante que o tempo todo os profetas, os apóstolos, aqueles que escreveram, os autores, os mais de 40 autores que escreveram a palavra de Deus, eles sempre combatiam as injustiças sociais, as injustiças morais, a opressão que existia entre os mais ricos pelos mais pobres, os poderosos sobre os mais fracos. Então a palavra de Deus o tempo todo combate e é a inimiga da opressão. Outra característica da palavra de Deus é que a Bíblia é a adversária da superstição. Ou seja, a palavra de Deus, ela combate a superstição humana. O ser humano tem tendência a desviar o seu coração do Deus da Bíblia, colocar o seu coração em pontos, em coisas que se pode pegar, em bens materiais, em patrimônio, em dinheiro, em recursos, em poder, em fama, ostentação, e não só isso, se apegar a objetos, a seres criados, em artifícios supersticiosos, de misticismo, de esoterismo, em artigos religiosos, em coisas materiais, como se elas tivessem, por exemplo, isso aqui tem um poder sobrenatural para transformar a nossa vida, para operar um milagre, para fazer a água ungida, não sei o que, papapá, a rosa, não sei o que, a caneta do milagre. Querido, a Bíblia é adversária da superstição. Você não precisa de nada, você não precisa de um ponto de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Esse ponto de ligação, o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus de Nazaré. Você não precisa de nada, nenhum objeto, nenhum artifício, nem esfregar nenhuma moedinha, nem carregar nenhum colar, nenhum objeto, nenhum símbolo pode te ligar a Deus ou atrair o poder de Deus sobre a tua vida. Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, o seu coração tem que estar confiante nesse Deus que é invisível. Deus que é invisível, porém, se torna visível através das circunstâncias, através dos seus milagres, prodígios e maravilhas que Ele faz com aqueles que honram a sua fé bíblica, aqueles que confiam nesse Deus invisível, porém real, que se manifesta através das coisas criadas e opera o seu poder mediante a nossa fé na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Então a Bíblia combate a superstição, ela é a adversária da superstição, do esoterismo, de tudo aquilo que desvia o coração das pessoas do Deus da Bíblia, do Deus sobrenatural, do Deus invisível, e as pessoas infelizmente se agarrando a bens materiais, a objetos e símbolos, em vez de se agarrarem e confiarem na essência, na pessoa bendita, salvadora de Jesus de Nazaré. Outra coisa que a Bíblia é que a Bíblia é a desarraigadora do pecado. Se existe algo que a Bíblia faz, é tirar você da raiz do pecado, revelar o quão profundo é o pecado, desarraigar você do pecado, tirar o mal com raiz e tudo. Então você precisa aprender isso. A Bíblia o tempo todo ensina que o pecado precisa ser cortado, desarraigado como uma raiz, precisa ser arrancado. Aquilo que te leva a pecar tem que ser arrancado da sua vida, tem que ser tirado da sua vida, porque o pecado é mortal. O pecado é destruidor. O salário do pecado é a morte. Às vezes você não morre na hora fisicamente, mas um processo de morte vai acontecendo sobre a tua vida. E se você não se arrepender, não mudar, não modificar aquele comportamento, aquela situação da sua vida,
você vai de mal a pior. A Bíblia diz: um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, e cada vez a gente vai caindo mais num abismo, num buraco sem fundo, e é tudo que o diabo quer. O que a Bíblia faz é desarraigar você do pecado, porque ela é a desarraigadora do pecado na vida do homem. Também a Bíblia é a reveladora de tudo aquilo que é elevado, de tudo aquilo que é digno. A Bíblia também é o consolo na aflição. Além de ser a reveladora de tudo aquilo que é elevado e digno, tudo aquilo que agrada a Deus, tudo aquilo que realmente faz bem para o homem, e também revela aquilo que faz mal, tudo aquilo que realmente é elevado do ponto de vista de Deus, Deus exalta, é digno, é honesto, é correto, a Bíblia revela. E além disso, ela é também consolo na aflição. Ela nos consola, ela nos renova, refrigera a nossa alma, como diz o Salmo 23. Ela promove consolo diante dos sofrimentos, das dores, das aflições humanas, das tribulações. A própria palavra tribulação vem do original latino tribulum, que era a peneira que peneirava o trigo, separava o trigo, a sementinha do trigo, a essência do trigo da palha. A palha era jogada fora, era jogada no fogo, mas o trigo de Deus permanece diante da tribulação, da aflição, porque quando ele é peneirado por Deus, fica a sua essência, fica a sua fé, e a Bíblia nos ajuda nesse consolo diante da aflição. Outro princípio que a Bíblia é a fortaleza na debilidade. É ela quem te fortalece quando você se sente débil, vulnerável, fraco, e não tenha vergonha disso. Busque a Deus quando você estiver frágil, quando você estiver em crise, quando você tiver qualquer tipo de dificuldade. Busque a palavra de Deus. Tem várias referências de Deus como nossa fortaleza, como nosso refúgio, como nossa torre forte, como nosso lugar seguro, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então nós vemos o tempo todo o salmista exaltando a palavra de Deus, as escrituras sagradas, como a nossa fortaleza, além do próprio Cristo, além do próprio Deus, da pessoa bendita, do nosso Salvador. A palavra de Deus que revela esse Deus é a nossa fortaleza em tempos de debilidade. A fortaleza na debilidade. Outro princípio que a Bíblia outra característica que exalta a Bíblia como um livro incomum, diferenciado, excelente, exaltado, acima dos outros, é que a Bíblia é a senda na perplexidade. Ou seja, quando você estiver perplexo, perdido, desnorteado, não sabendo o que fazer, querido, lembre-se que a Bíblia tem uma senda. Senda é um caminho, é uma trilha, é um direcionamento de Deus na sua vida. E é o que a Bíblia faz. A Bíblia nos direciona. Deus tem um caminho para nós no meio da tormenta. Deus tem uma senda para cada um daqueles que estão diante de uma situação tenebrosa, atormentadora, calamitosa, porque Deus, através das Escrituras, através da Bíblia, tem uma senda na perplexidade, tem um caminho para nós no meio da tormenta. Que tipo de tormenta, de dificuldade você está vivendo, querido? Será que você tem buscado a palavra de Deus como um caminho, uma senda para aqueles que estão vivendo na perplexidade? Lembre-se, a Bíblia é uma senda na perplexidade, na dificuldade, na tribulação, no momento de angústia, na tormenta, na tempestade. Lembre-se, Jesus está no barco da sua vida. Se você entregou sua vida, o seu coração a Jesus, nasceu de novo, está levando a vida cristã a sério, ou quer levar a vida cristã a sério, abra o seu coração para Jesus, deixe Jesus entrar no barco da sua vida. Lembre-se que basta uma palavra do Mestre, em meio à tempestade, em meio à tormenta. Se Jesus liberar uma palavra, e Ele quer liberar a resposta para a sua dúvida, para o seu problema, para a sua dificuldade, para a circunstância adversa, para a sua perplexidade, basta uma palavra do Mestre. A tempestade se torna bonança. A tempestade se torna calmaria. E por último, a Bíblia é o refúgio na tentação. Ou seja, se você estiver vivendo uma situação tentadora, difícil, se o pecado tem te assolado, os embaraços têm te amarrado de alguma maneira, lembre-se que a palavra de Deus é refúgio na tentação. É ela quem nos fortalece em meio
há tempos difíceis, há tempos de tentação, em tempos de corrupção. Nós só poderemos sair das tentações irrepreensíveis, íntegros, se nós estivermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, como fala Paulo em Efésios capítulo 6, precisamos nos fortalecer do Senhor e na força do seu poder, através da Bíblia, porque a Bíblia é o refúgio na tentação. Espero ter abençoado a tua vida em todas essas indicações do quão importante é a palavra de Deus para nós. Vou repetir: a palavra de Deus é o compêndio da ética, é um resumo de toda a ética, é onde convergem toda a ética verdadeira, real, princípios que norteiam o cristianismo, compêndio da ética. A Bíblia é a luz da inteligência, a Bíblia é a resposta aos desejos mais íntimos do coração humano, a Bíblia é a alma de toda a vida cordial e religiosa, a Bíblia é a luz que resplandece nas trevas. Sexto, a Bíblia é a inimiga da opressão, a Bíblia é a adversária da superstição, a Bíblia é quem nos desarraiga, a desarraigadora do pecado, a Bíblia é a reveladora de tudo aquilo que é elevado e digno, a Bíblia é o consolo na aflição. 11º, a Bíblia é a fortaleza na debilidade, a Bíblia é a senda na perplexidade, a senda, o caminho na perplexidade. E 13, a Bíblia é o refúgio na tentação. Leia a Bíblia todos os dias e você terá a tua vida transformada pelo poder de Deus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que Deus derrame graça e glória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.